O capítulo começa quando Atice fica muito triste porque Bahar, Enver e seus netos deixaram sua casa. Ela olha para um desenho infantil. Enquanto isso, Enver confere algumas fotos com sua esposa no celular. Bahar e seus filhos se abrigam o melhor que podem e Nizam chora. No dia seguinte, Sirin cumprimenta a mãe e pede para falar com ela. Atice chama a louca ondulada por suas mentiras e a faz se lembrar delas. Da mesma forma, ele a culpa porque ela fez com que Bahar e os filhos saíssem de casa. Ela também o deixa saber que está cansada de aturar suas besteiras e encobri-lo. Atice explode e joga toda a comida no chão para surpresa de Sirin. Além disso, ele diz que vai convencer Bahar e Enver a voltarem para casa para que todos possam morar juntos e o proíbe de ver Leven. Peril se encontra com seu pai e conta que Alpe a culpa porque sua mãe, Yulidé, se mudou. Sua diz a ele que foi ele quem cuidou disso porque eles têm um problema sério, e é que Yulide conheceu Bahar que estava com as crianças naquele momento. Peril fica impressionado. E Elis traz algumas caixas bem pesadas para o apartamento de Bahar e é recebido por Seida. E Elis reclama com Bahar por ter voltado para lá e pergunta quem vai cuidar dela quando ela ficar doente. Seida pede que ele pare de pressioná-la e os ajude melhor a limpar. E Elis e Seida começam a discutir e Bahar os impede. Ela então conta a Elis que sua mãe a expulsou de casa, apesar de saber da gravidade de sua doença. Da mesma forma, diz-lhe que não poderia ficar porque Sirin não deixava os filhos sozinhos e agora os pequenos sabem que ele pode morrer. Enver cuida dos netos enquanto eles brincam e conhece um homem da vizinhança. O homem entra no refeitório de Arif e conta ao amigo que o homem lá fora fala como se fosse o governador. Eles tentam zombar, mas Arif os impede e pede aos barbudos que se comportem. Bahar e suas amigas consertam o apartamento trabalhando muito. Mais tarde, Enver volta com as crianças e informa a Bahar que convidou Arif para tomar chá com elas porque ele tem se comportado muito bem. Seida chama Enver de querido e Elis reclama com ela porque a considera desrespeitosa, mas Seida diz que tem um namorado da idade de Enver. Então Arif chega e canta um dueto com Seida. Enver diz que eles têm 2 cantores. No dia seguinte, Bahar leva Doruk para a escola e conhece Musa. Ao sair de lá, Bahar conta ao homem que eles se mudaram da casa de sua mãe porque tiveram muitos problemas. Ela diz a ele que queria contar a Ieia o que faria, mas não conseguiu. Da mesma forma, ele conta a Musa que Enver os acompanha e ele fica surpreso. Sirin conversa com o psiquiatra. A ondulada conta ao médico que tudo começou quando soube que sua mãe havia abandonado sua filha Bahar. Ela viu sua mãe como uma estranha e então seu ódio mudou para sua irmã. Como isso não ajudava a incomodar sua irmã, ela decidiu começar a assediar seu namorado. Ela se apaixonou por ele, mas o sentimento nunca foi correspondido. Ele não sabe por que se comporta assim. Talvez ela simplesmente queira ser melhor que a irmã em todos os sentidos para se libertar do medo de que a mãe também a abandone. Sirin chora e confessa ao psiquiatra tudo o que fez, inclusive sua culpa pela morte de Sar. Enver volta para casa e Atício dá as boas-vindas. Ela avisa ao marido que não foi trabalhar porque está doente e o abraça. Atice confessa ao marido que é muito difícil ficar sem ele e há vários dias que ela não consegue dormir. Enver diz que ele não veio para ficar, mas apenas pegará algumas coisas de que precisa. Atice pede que ele não faça isso e que traga Bahar e as crianças de volta para morar lá. Ele também diz a ela que Sirin está muito arrependido e fará com que sua filha peça desculpas a Bahar. Enver não acredita que Sirin esteja arrependido e deve estar fingindo como sempre e não forçará Bahar a voltar para aquela casa. Atice avisa que um médico está consultando Sirin, mas Enver acredita que isso será em vão porque sua filha não conseguirá mudar seu comportamento. Bahar tem problemas no trabalho porque o patrão informa a todos que o pagamento do salário será atrasado porque perderam a negociação com um cliente muito importante. Sirin volta para casa e encontra sua mãe triste. Atice diz a ele que Enver veio há pouco para pegar suas roupas e não vai voltar. Sirin garante à mãe que Enver retornará porque não pode viver sem ela. Doruk e Nizam brincam com alguns coelhos e Bahar decide esperar por eles. Arif encontra Bahar e eles falam sobre Enver que deixou tudo para vir com Bahar e seus netos. Arif acredita que Enver não poderá trabalhar naquele bairro. Então Arif convida Bahar para um encontro, mas ela diz que não poderia deixar os filhos com Enver e sair com um homem.
Arif avisa que as crianças também podem ir com eles. Atice recebe uma ligação do psiquiatra que está atendendo Sirin. Ele pede que ela se encontre para discutir sua filha. Atice vai ao médico, que lhe diz que sua filha Sirin precisa de tratamento urgente e por enquanto ela tem que ficar longe de pessoas que a desestabilizam e manter a calma. Se não o fizerem, ela poderá cometer suicídio. Atice olha para ele assustada e o médico diz a ela que, assim como sua mãe, ela deve ficar ao seu lado, pois aparentemente seus problemas vêm da infância e do medo de perder a mãe. Sirin ama seu pai, mas sua mãe é sua fonte de vida. Portanto, não se esqueça de dar-lhe muito amor e compreensão. O que realmente aconteceu foi que Sirin e Eleven contrataram outro homem para atuar como psiquiatra e fazer Atice acreditar no que Sirin quisesse. Atice volta para casa e conta a Sirin o que seu médico lhe disse. Sirin diz a sua mãe que a única coisa que eles precisam resolver é que seu pai volte para casa. Horas depois, Sirin senta-se para jantar com a mãe e diz que já sabe como vai conseguir o pai de volta. Ela tem os cartões dele e agora deve ser ele quem pagará o curso dela. Atice fica sabendo que eles não podem fazer isso, mas Sirin a convence de que é o pai dela e não de Bahar. Enver vai ao banco sacar o dinheiro da pensão. Infelizmente, avisam que o dinheiro já foi sacado. Enver lembra que Sirin está com o cartão dela e sabe que foi ela quem sacou o dinheiro. Enver liga para Sirin, que pegou todo o dinheiro para pagar todo o curso. Sirin diz que pagou o curso porque é seu dever de pai. Enver diz que ele está bem, mas deveria tê-lo avisado. Sirin diz que sente muita falta dele, mas Enver rapidamente desliga a ligação e o ignora. Por outro lado, vemos Atice visitando a doutora Yale em seu consultório. Ela conta que o médico que recomendou Sirin a contatou e disse que sua filha precisa de muita paz e amor. Atice é questionado se esse médico realmente tem uma boa reputação. O Dr. Yale lhe diz que ele foi um dos melhores alunos de sua geração e até um de seus professores sempre o incomodou e o chamou de Rubio. Atice olha para ela e pergunta por que o chamaram assim. Yale diz que é obviamente por causa do cabelo dele, já que ele é loiro. Atice lembra que a médica com quem falou não é loira. Atice se sente traída. Ela sai do consultório e se lembra da vez em que Sirin lhe garantiu que seu médico entraria em contato com ela. Ela fica desapontada. Atice vai ao verdadeiro consultório do psiquiatra Dr. Cesai. Ela consultou o médico e percebeu que não era o mesmo homem. Atice volta para casa completamente irritada e agarra Sirin pelos ombros e pelos cabelos. Ela grita com ele, enquanto ele a joga no chão e diz que ela está cansada de suas mentiras e é ela quem machuca a todos. Atice vai até a cozinha e pega uma faca. Sirin corre para o quarto dela e pede à mãe que não faça isso. Atice pega a mão de Sirin e enfia a faca nela. Ela diz à filha que se ela pretende fazer algo, deve fazê-lo de uma vez por todas. Sirin pensa em tudo que Bahar a fez passar e fica tentado a se machucar, mas decide não fazê-lo. Ela vai ao quarto da mãe e diz que não vai fazer isso. Atice diz a ela que ela sabia que não era capaz, ela não sabe por que Deus lhe deu uma filha como ela. Sirin diz a ele que Bahar arruinou suas vidas desde que chegou. Primeiro ele roubou de Sarp e agora de seu pai. Atice diz a ele que ele deveria ter vergonha de falar sobre Sarp como se ele fosse sua propriedade. A cena muda para Sarp. Vemos ele caminhando com algumas flores nas mãos no meio de um cemitério. Ele para em frente a alguns túmulos. Eles colocam as flores e enxugam as lágrimas dos olhos. De repente, vemos que Alp chora diante dos túmulos de Bahar, Nizam e Doruk. Ele acredita que sua antiga família está morta. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima, amigos!